Ele seja louvado, amém? Mas sei que tu estás a me ouvir. Eu preciso conversar e me abrir. Só tu vês a minha vida bem lá no fundo do meu coração. Compreendes o quanto é difícil viver em um mundo onde o amor esfriou e o rancor entre as pessoas cada dia cresce mais e mais. Já não se consegue mais viver em paz e o medo tomou conta do ser. Pai, eu sei não é o teu querer que um filho teu seja sofrer. Por isso eu imploro, venha nos buscar. Até quando eu viverei aqui, Senhor, neste mundo que eu sei não é meu lar. A saudade aperta o meu coração. Pai, eu quero tanto poder te Até quando eu viverei aqui, Senhor, neste mundo que eu sei não é meu lar. A saudade aperta o meu coração. Pai, eu quero tanto poder te abraçar. Já posso até sentir o teu toque ao me abraçar. Ouvindo tua voz a me dizer: bem-vindo ao lar. Até quando eu viverei aqui, Senhor, nesse mundo que eu sei não é meu lar. A saudade aperta o meu coração. Pai, eu quero tanto poder te abraçar. Amém. Feliz sábado, irmãos. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui junto com vocês. Para nesse sábado podermos juntos partilharmos um pouco da palavra de Deus. Para mim é uma honra, é uma igreja ainda eu não conhecia, a igreja de Areias. Recebi o convite do irmão. Para mim com muita alegria estou aqui para juntos conhecermos, aprendermos, meditarmos um pouco mais nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu nome é André,
Eu sou conhecido um pouco como André Evangelista, porque eu já fui evangelista da Associação Pernambucana alguns anos atrás. Fiz parte do quadro de evangelistas da associação. E aí alguns me conhecem como por André Evangelista. E quero dizer a vocês que durante a semana tenho orado muito por vocês, para que Deus abençoe vocês, para que essa porta de salvação esteja aqui, para que muitos possam entrar por aquela porta e encontrar o céu. Amém? Esse é o nosso desejo. Vim com a minha esposa hoje, Jaciane, está ali, levanta a mão, amor. É a minha esposa, aqui cantou aqui, a minha filha, a pequenininha é a Alicia, a mais nova, e o mais velho é o Andrezinho. Ele vai para a programação Desbravador hoje. Eu louvo a Deus porque a minha família é envolvida na obra do Senhor, e isso faz com que eu ore mais ainda por eles. Eu tenho passado e visto alguns pais, oro pelos meus filhos que estão afastados e tal. Eu tenho orado mais ainda pelos meus que não se afastaram, mas para que eles se firmem cada vez mais ainda. O segredo é o envolvimento na obra. Se envolva na obra. Não tem como o inimigo mexer em você. Então louvo a Deus por tudo isso. Quero dizer a você que você está no lugar mais fundo. Você está no lugar mais fundo. Voz de evangelista não precisa nem de microfone. Um estéreo na garganta. Então para mim sim, você está no lugar mais seguro do mundo. Digo mais, que quando você está aqui, tem um anjo de Deus com seus familiares, aonde eles estão nesse momento. Porque quando você passa por ali, Deus já imagina cumprindo a promessa para você. Creia em mim e será salvo tu e a tua casa. Porque quando você veio é porque você crê em Deus. Quem não crê em Deus não vem para a igreja. Não vem, só quem crê. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então você crê em Deus, vem para aqui para ouvir a palavra de Deus. Você sai daqui com a bateria recarregada e com a certeza de que Ele vai cumprir a promessa na sua família. Você só precisa crer. É por isso que Ele diz: creia, eu vou fazer tudo para salvar você e a sua casa. E Ele vai fazer, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? E é por isso. Eu sou adventista há 16 anos. Mas há mais ou menos 17 anos atrás, onde eu não era adventista, minha esposa que era, o inimigo tentou tirar a minha vida muitas vezes. Mas eu acredito que ele não conseguia, porque quando ele aparecia para tentar tirar a minha vida, o anjo do Senhor aparecia junto. E quando ele ia tentar contra a minha vida, o anjo de Deus dizia: ei, não pode tocar nele não. Eu imagino que o anjo do inimigo dizia assim: mas como se ele me pertence? Como se ele faz o que eu quero, se ele faz o que eu peço? Ele não tem nada a ver com o Senhor, porque o Senhor veio aqui para proteger a vida dele pertence a mim. Eu imagino que o anjo de Deus disse assim para o inimigo: olha, mas não é por causa dele que você não toca nele, é por causa da esposa dele que ora por ele, é por causa da mãe dele que ora por ele, é por causa do pai, do filho ou da filha. Amados, quando você está aqui, tem um anjo de Deus protegendo a sua família lá. E o inimigo não tem poder sobre eles por causa da sua presença no melhor lugar do mundo, que é a casa do Senhor. É por isso que o salmista dizia com muita alegria, Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, tem que ter alegria. Quando a gente perder essa alegria de vir para a casa de Deus, nós estamos correndo perigo. Digo mais, não apenas nós, mas toda a nossa família. Toda a nossa família. O irmão uma vez me procurou quase chorando. Ele disse: irmão, ore por mim, porque lá em casa só eu que sou adventista. Olhei nos olhos dela, sorri e disse: é por isso que a sua família ainda está de pé, porque ainda tem você que é adventista. Já pensou se não tivesse ninguém? Mas é porque tem você que a família ainda está de pé. Então louve a Deus, agradeça a Deus e se firme, porque a promessa de Deus vai ser cumprida na sua família através de você. E é por isso que a gente não pode faltar à casa de Deus. A gente não pode deixar de vir, irmãos. Lugar de adorador é na casa do seu Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. Porque nos momentos difíceis da nossa vida é o primeiro nome que vamos lembrar. Meu Deus, me ajuda. Mas como? O irmão uma vez disse para mim mesmo assim: irmão, eu não vou para a igreja mais não, estou chateado com a igreja e eu não vou mais para a igreja. Eu olhei para ela e disse: irmã, se uma pessoa chegasse para a senhora e dissesse assim: eu não vou mais na sua casa não, porque eu estou chateado com a senhora ia na casa dela? Ela disse: não, eu nem botava o pé na casa dela. Se imagina a senhora dizendo para Deus que não vai para a casa dele.
Ele poderia pensar da mesma forma, né? Já que você não vem para minha casa, então também eu não vou para a sua. Amados, aqui é a bateria do nosso carregador. Aqui a gente entra de cabeça baixa, cheio de pecado, cheio de defeito, tendo cometido coisas erradas a semana inteira. Mas quando você passa ali, a misericórdia do Senhor já te alcança. Você se sente perdoado, transformado e forte para enfrentar mais uma semana que você não sabe nem o que vai acontecer. Mas o carregador, que é o nosso Deus, ele nos dá essa força, essa carga de 100%, para que a gente enfrente tudo e consiga vencer. Porque nós fomos criados para ser eternos. Nunca esqueça disso. Não importa a sua idade, só quem pode tirar a sua eternidade é você. Só você. Nosso maior inimigo não é o diabo. Quer saber quem é seu maior inimigo? Se olhe no espelho, olhe, dê uma encarada nele, ele vai estar olhando para você de volta. E diga assim: você quer me levar para o inferno, mas você não vai em nome de Jesus. Porque não é a minha vontade, é a vontade do Deus que eu sirvo que tem que valer a pena. O diabo, ele é só o tentador, ele só faz tentar, mas a gente só cede a tentação se quiser, ou não é? É como um telefone que toca, toca, toca e só vai servir de alguma coisa se você atender. Mas se você não atender, cedo ou tarde ele vai parar de tocar. Da mesma forma é a tentação que o inimigo coloca. Nós não podemos ceder a ela. Nós temos que vencer, sabe por quê? Porque é a nossa eternidade quem está em jogo. É a nossa vida eterna, e digo mais, a vida eterna da nossa família. Uma vez eu estava conversando com alguns jovens, numa igreja onde eu era ancião, e disse para ela mesmo assim: olha, vocês têm o poder de se colocarem na posição de pessoas eternas. Vocês se acham tão bonitas, vocês passam um bom tempo diante do espelho, a chapinha, a escova, digo isso que eu tenho uma jovem em casa, é escova, é chapinha, e tão bonitas. Mas vocês têm a decisão de escolher se querem ser queimadas ou eternas. E isso não é brincadeira o que eu estou dizendo. Você tem a decisão nas suas mãos de querer ser queimada, e não é brincadeira. O lago de fogo e enxofre é para aqueles que não se entregarem verdadeiramente a Cristo. Porque 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E todos os perdidos, diz a palavra de Deus, que serão queimados no lago de fogo e enxofre. Então nós temos a decisão de escolher sermos queimados ou sermos eternos. Está nas nossas mãos. E que decisão nós vamos tomar? Os antediluvianos tiveram essa decisão nas mãos, em serem afogados ou serem salvos. Escolheram serem afogados. Mas o mundo não vai mais ser destruído com água. A palavra de Deus e o livro do Apocalipse diz que vai ser destruído com fogo. E agora? De que lado nós vamos estar? Do lado dos que vão entrar na Canaã, ou do lado dos que vão estar fora da Canaã? Que a Bíblia diz que vai cair chuva do céu, chuva de fogo do céu e destruí-los. De que lado? Nós temos que refletir. Nós nunca imaginávamos que iriam passar o que estamos passando agora, uma forte pandemia. O mundo se falou na primeira grande guerra mundial. Não foi mundial porque não foi todo mundo que entrou na guerra. Falou-se na segunda guerra mundial. Também não foi mundial porque não foi o mundo inteiro que entrou na guerra. Mas essa pandemia que enfrentamos é mundial. Entrou em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país, entrou no mundo inteiro essa pandemia. A pandemia sim é mundial, porque Deus está querendo chamar a nossa atenção para aceitá-lo, para voltar para perto dele. O mundo está enfrentando uma grande tempestade, mas a tempestade ela é pedagógica, ela serve para nos ensinar alguma coisa. Deus está pregando o seu evangelismo no mundo inteiro, e eu não tenho dúvida que mais da metade dos que morreram vão estar no céu quando Jesus voltar. Porque dentro de um hospital, em uma sala vermelha, já entubado, não podiam nem falar mais, mas Deus é tão misericordioso que deu o dom da gente falar com a mente. Tenho certeza que com a mente eles clamaram pelo Senhor, pediram socorro a Deus. Perdoa meus pecados, Senhor. Eu tenho milhões na conta. Dá para eu comprar hospital médico, dá para eu comprar remédio, dá para eu comprar respirador, dá para eu comprar tudo, os milhões que eu tenho, mas eu não consigo comprar a cura dessa enfermidade terrível. Então eu te peço, me perdoa e me salva. Imagino que com a mente Deus também devolveu falando na mente dele e disse assim: filho, em verdade te digo hoje,
que estarás comigo no paraíso. Mais da metade dos que morreram vão estar no céu quando Jesus voltar. Esse é o amor, essa é a misericórdia. Porque para Deus não importa como vamos morrer, irmãos. Para Deus o que importa é de que lado nós vamos estar. É o lado, não é como. Quando a gente olha para as mortes dos discípulos, a gente chega a ficar até um pouco assustado. Mas para Deus não importa como, é de que lado. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, é isso que me importa, eu estar do lado da vida. Porque para a vida não importa como eu vou morrer. Em Ezequiel capítulo 37 é só é só um vale de ossos, que não tem mais vida. Mas Deus manda o profeta profetizar, e aqueles ossos secos, sem vida, se tornam em seres humanos vivos. Porque o Deus que a gente serve, quando Ele manda, até os ossos obedecem. Coisa linda, não é? Deus poderoso, extraordinário. Você não pode esmorecer na fé. Você não foi chamado para retroceder. Você foi chamado para avançar. Lembra de Moisés? Olhou para um lado montanha, para o outro montanha, atrás vinha Faraó com seu exército. Foi consultar o Senhor, Deus, o que faço? Deus disse, está perguntando a mim o que eu faço? Marche, meu amigo, marche. Deus ia na frente como uma nuvem. Quando o inimigo veio para trás, Deus saiu da frente e veio para a retaguarda. Fez uma cortina de fogo para o exército de Faraó não passar. Quando você é fiel a Deus, Deus vai te protegendo na frente. Se o inimigo vir por trás, Deus sai da frente e vem te proteger atrás, porque você é servo fiel a Ele. Ele diz para você, marche, só marche. E quem vai guerrear por você sou eu, assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Nunca esqueça disso. Só marche. Está tão difícil, irmão, marche. As pessoas estão falando isso, marche. Nunca desista de marchar. Avance pela fé, nunca pense em abandonar a igreja. Uma jovem disse, vou sair da igreja, estou chateada. Se você não vai sair da igreja, você vai sair do céu. Não é da igreja, a gente não sai da igreja, a gente sai do céu. Quando a gente sai do céu, a gente começa a se aproximar do inferno. Porque com Deus é sim, sim ou não, não. Ou você está no céu ou não está no céu. Não tem em cima do muro, o muro é do diabo. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. É assim, simples, claro, fácil, compreensível. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, ponto final, não importa a idade. Ah, mas só tem 9 anos, Deus não vai passar a mão na cabeça porque tem 9 anos. A partir de 10, de 9, já sabe o que é certo e o que é errado. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A sua oportunidade de reconhecer que precisa dele é agora. Porque quando ele vier para julgar essa terra, infelizmente não vai ter mais oportunidade. A nossa oportunidade é agora. Não tem mais tempo para brincar de ser crente. Não tem mais tempo. O diabo não quer brincar com a gente. Tempo agora é de levar as coisas a Deus a sério. E não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Uma vez eu preguei numa igreja. Assim que eu me converti, 6 meses, 7 meses mais ou menos, irmão. Preguei na igreja. Lá na frente pregando, igreja cheia. Todo mundo saiu, só ficou uma senhora de 80 anos de idade. Sentadinha no último banco, deixou todo mundo sair. Eu apertava a minha mão, irmão, que mensagem, que coisa bonita, parabéns, tal. E eu feliz. Deus usou, feliz da vida. Ela se levantou, depois todo mundo se levantou, chegou perto de mim e disse, posso dar um abraço no Senhor? Eu disse, pode. Dei um abraço nela, dei um cheiro. Agora posso dar um recado do céu? Eu disse, pode, se papai está mandando, eu estou aqui para receber. Essa mensagem linda. Tudo muito bonito. Eu tinha me convertido há 1 ano e pouco, eu tinha um cavanhaque bonito. Eu gostava muito daquele cavanhaque. Eu me achava bonito, elegante com ele. Ela olhou nos meus olhos e disse, olha, fica com raiva de mim não. Mas tira esse cavanhaque que tu tá parecendo um pagodeiro. Olhei para ela assim, disse, não vai ficar com raiva de mim não. Eu disse, não, quando papai manda o filho obedece. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o cavanhaque. Disse, vai tirar o brilho de outro, Satanás. O meu não. Se o cavanhaque está impedindo que alguém veja ainda Deus em mim, então eu vou tirar, porque não é a minha vontade, é a vontade dele. Tudo que eu faço é para ele e por ele. Porque eu já era para estar morto. Eu não estou morto, em primeiro lugar, por causa da oração da minha esposa. E segundo, porque Deus entrou em lugar aonde crente nenhum entraria para ir me buscar. E é por isso que eu entrego a minha vida a Ele. E não tenho medo de nada. Peguei Covid há 6 meses atrás, mais ou menos.
Fui fazer um exame, sentindo umas coisas no corpo, fiz um exame do nariz e tal. A mulher fez, olha aqui o exame, deu positivo, deu 2 passos de perto de mim, saiu de perto de mim com medo. Você está com Covid, e agora? Eu digo, agora? Agora eu vou fazer o que diz Mateus 6,6. Sabe o que diz Mateus 6,6? Ela disse, não. Papai diz assim, entra no quarto e fecha a porta. E fala para mim o que está acontecendo contigo em secreto, que em secreto eu vou te dar a resposta. Cheguei em casa com o exame, passei perto da esposa. E aí, deu o quê? Eu disse, fica quieta que agora eu vou conversar aqui com o pai. Fechei a porta e disse, apresentei o exame para ele. Está aqui, Deus, um exame. Deu positivo. Mas o resultado final, quem vai dizer é o Senhor. Se eu continuar vivo, vou continuar infernizando o inferno, porque foi para isso que o Senhor me salvou. Foi para incomodar o diabo, esvaziar o inferno e povoar o céu. Se eu morrer, louvado seja o nome do Senhor, porque Salmo 116, verso 15 diz, feliz aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Fiel quando morre, morre assim, irmão, ó. Sorrindo. Porque até a morte vai morrer quando Jesus voltar, sabia disso? A Bíblia diz que a morte vai morrer quando Jesus voltar, mas os fiéis não. A Bíblia diz no livro de Isaías que a terra dará luz aos filhos de Deus e eles se levantarão com um corpo incorruptível e passarão a eternidade com o Senhor. Sai do quarto e disse à esposa, olha, eu convide, sai de perto de mim, vou subir para o quarto lá de cima, fica mandando comida na cordinha. Ela disse, aqui não existe isso não. Você vai dormir no seu quarto, na sua cama, e eu vou dormir deitado do seu lado, entre os 3 filhos. E aí, pai, deu positivo, sai de perto de mim. Não, aqui não tem isso não, pai. Aqui a gente vai ficar perto do Senhor, junto com o Senhor, abraçado com o Senhor. E se tiver que morrer, vai ser 5 caixão. Porque o Senhor nos ensinou a não ter medo de nada. O Senhor nos ensinou a não ter medo de nada. O Deus que a gente serve é que vai definir se vamos morrer ou se vamos viver. Mas bendito seja o nome do Senhor. Aquela noite a minha esposa foi dormir, dormiu lá no canto com a máscara no rosto. De madrugada eu acordei, a máscara estava aqui, ó, nos olhos. Botei a mão, puxei para a boca. Mas porque o nosso Deus é fiel, amém? Ele é todo poderoso e a gente não tem que ter medo de nada. De nada. Nem da morte, porque até a morte vai morrer quando Jesus voltar. Abra sua Bíblia agora lá no livro de Marcos capítulo 4, verso 35. Aqui Deus já fala de tudo. Marcos 4, verso 35, abra sua Bíblia. Acho que você já ouviu muito essa mensagem. Talvez pastores, ancião, líder de igreja. Alguém já veio pregar essa mensagem para você? Mas nessa manhã Deus vai falar a mesma mensagem, só que de uma forma diferente. Marcos capítulo 4. Leia a partir do verso 35. Quem achou, diz achei. Amém. Agora vamos orar, porque vamos meditar na palavra de Deus e vamos pedir a unção do Espírito Santo para que possamos compreender. Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, antes de te pedir alguma coisa, nós queremos te dizer que te amamos com toda a força do nosso coração. Esse amor que sentimos por ti, ó Deus, nos dá a honra de estarmos no melhor lugar do mundo, que é na tua santa casa de oração. Mas agora queremos te fazer um pedido muito especial. Nós estamos com a tua palavra aberta em nossas mãos, o pão da vida. Te suplicamos que o Senhor nos alimente com o poder que há na tua palavra nessa manhã, na tua casa, no teu santo sábado. E o professor Espírito Santo nos explique a tua palavra e é que ela encontre um lugar especial dentro do nosso coração. Então fala conosco, Pai, nesse momento. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Naquele dia, cedo, já o que, irmãos? Tarde, acompanha comigo aí para eu saber que a gente está todo mundo vivo. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, ou para o outro lado do rio. Verso 36. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas que arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande o que, irmãos? Bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe... Amém? Jesus tinha pregado o dia inteiro ali, as parábolas do reino. Ele tinha falado sobre o reino, o dia todo tinha pregado. A Bíblia e o Espírito de Profecia diz claramente que Jesus veio à terra como homem, e por isso estava sujeito a cansaço depois de pregar o dia inteiro. Ele entra no barco e diz para os seus discípulos: Passemos para outra margem. Essa era uma ordem dada por Jesus. Eles entraram no barco, Jesus encostou o travesseiro na popa do barco, encostou a cabeça, e por ser 100% Deus e 100% homem, como estava cansado de ter pregado o dia inteiro, ele dormiu no mar da Galileia. Aquele mar não é um mar de água salgada. O livro de Lucas diz que é um lago de água doce, 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. De um lado as montanhas da Galileia, do outro lado as montanhas de Gulão. Só que naquela região a tendência é ter uma ventania muito forte. E o que acontecia para surgir essas tempestades meio que do nada? Os ventos que circulam naquela região se chocam com o pico mais alto, que é do lado da Galileia, o pico Hermon. Quando os ventos se chocam com o pico Hermon, eles se curvam e batem com força na superfície do lago, fazendo que meio que do nada surja uma grande tempestade. Foi assim que aconteceu naquele dia. Estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Quando eles entraram no barco, remaram até uma determinada distância, quando os ventos se chocaram com a superfície do lago e a tempestade veio com força. O que a Bíblia chama a nossa atenção é que essa tempestade, ela surgiu meio que de súbito, quando os discípulos menos esperavam. E assim é com a gente. A gente está em casa, está bem, tudo está tranquilo, tudo está em paz. Quando o telefone toca para dar um recado: olha, tal pessoa acabou de falecer. Sábado passado eu estava pregando na igreja de Casa Amarela, e foi eu e minha filha para lá. Quando estávamos indo pelo caminho, chegou ali naquela parte de dois irmãos. Tinha acabado de acontecer um acidente. Um motoqueiro, aproximadamente 35 anos, estava morto ao lado de um caminhão. 35 anos aproximadamente. O Espírito Santo falou logo na minha mente e disse assim: a tempestade chegou para essa família hoje. Porque eu já parei para imaginar, talvez ele tivesse almoçado, tomado café com a esposa logo cedo. Talvez tivesse dado um beijo na testa da mãe logo cedo e disse: mãe, vou trabalhar. Talvez tivesse dito para a esposa, vou trabalhar. E infelizmente, aquele jovem de 35 anos não iria voltar mais para casa. A tempestade chegou para aquela família. Isso pode acontecer comigo e com você, porque não sabemos o dia nem a hora que ela vai bater na nossa porta. Nós só sabemos que cedo ou tarde a tempestade ela vai vir, e ela vem meio que de súbito. Quando a gente menos espera, ela chega. Chegou para mim há 4 anos atrás, no 2017, no dia 17 de abril, às 6 da manhã, meu celular não parava de tocar. Quando eu atendi, era minha irmã, chorando do outro lado, e disse: André, nosso pai acabou de falecer, do jeito que ele pediu. 4 dias antes ele falou comigo e disse: filho, eu confio muito na sua oração, ore a Deus para que eu vá dormir e não acorde mais. Eu quero sair da minha cama para o cemitério. Eu não quero aperrear vocês, não quero dar trabalho a ninguém, não quero ficar em UTI nenhuma, cheio de mangueira, cheio de aparelho. Eu quero dormir e não acordar. Eu nunca ia fazer aquela oração, nunca. Meu pai sempre foi e sempre será. Não é porque ele morreu que deixou de ser o meu super-herói, o meu espelho, aquele que nunca me deu um abraço e nem um beijo, mas eu amo com toda a força do meu coração. Eu fui lá na casa dele, toquei, ainda estava meio morninho, morto ali na cama. Saiu da cama para o cemitério. Do jeito que ele orou, assim aconteceu.
No cemitério, o coveiro olhou para mim e disse assim: olha, seu pai vai ser sepultado na cova E 517. E eu fiquei meio assim, porque eu não conhecia o rapaz, mas ele falou com o olho tão arregalado que eu me assustei. E ele disse: olha, presta atenção, cova E 517. O Espírito Santo falou e disse assim: vai ler Efésios 5:17. Quando eu abri o livro da palavra de Deus para abrir em Efésios 5:17, está lá escrito: foi feita a vontade do Senhor. Deus o guardou. A morte do meu pai aumentou mais ainda a minha fé para me reencontrar com ele quando Jesus voltar. Dormiu no dia 17 de abril de 2017, o meu super-herói. Mas quando Jesus voltar, eu vou dar um susto nele, vou pular na frente da cova dele, olha eu aqui. Vou assustar meu velhinho e vou passar a eternidade com ele, porque o Deus que eu sirvo me prometeu e ele não falha com suas promessas. Os discípulos entraram no barco e a tempestade surgiu. Sabe qual foi o problema que aconteceu aqui? É porque os discípulos conheciam muito bem a região. Eles pescavam quase que todo dia naquele lago. E esse é o grande perigo. Às vezes, quando enfrentamos tempestades em lugares onde conhecemos palmo a palmo, a gente acha que a gente pode controlar, que a gente pode resolver, que a gente pode dar conta. Foi isso que aconteceu naquele dia. Eles olharam Jesus ali dormindo e disseram: não vamos incomodar ele não, porque é no nosso lago, é no nosso território, nós conhecemos, conseguimos resolver. Pregaram um balde, começaram a tirar água, mas Deus quer nos ensinar uma lição aqui: não se vence tempestade sozinho, só se vence tempestade com Deus. Surgiu uma tempestade dentro da tua casa, ei, não tenta vencer sozinho não. Entra no quarto, fecha a porta, vai apresentar ela para o Senhor, porque Ele levanta a mão e acalma a tempestade. O maior problema é que a gente quer vencer ela sozinho. É dentro da minha casa, é com um filho meu. É meu filho, eu conheço, eu tenho força, eu posso, porque eu sou a mãe, porque eu sou o pai, está debaixo do meu teto, quem manda sou eu, e ele vai ter que fazer o que eu quero. Ei, para um pouco, não é assim não. É assim não. Vai buscar em primeiro lugar o Deus que tu serve, porque Ele sabe como acalmar a tempestade. Tu procura Ele coloca sabedoria na tua mente para tu ir falar com o filho, mas com sabedoria. Sabedoria, nunca esqueça disso. Aí sim a tempestade será acalmada. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Tenta vencer sozinho com balde. Quanto mais tira, mais água entra. Quanto mais você tentar resolver sozinho, pior fica. E aí quando chega no extremo que você vê que não conseguiu resolver, aí você ainda pergunta assim: por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Por quê? Aí começam os porquês. Os discípulos, quando entenderam que não conseguia resolver, foram acordar Jesus. Esse texto é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. A segunda é dos Jesus para os discípulos. E a terceira é dos discípulos para eles mesmos. E a primeira pergunta está no verso 38. Abre aí, vamos ler de novo, verso 38. Leia comigo aí. Marcos 4, verso 38. É a primeira pergunta, é dos discípulos para Jesus. Veja a ousadia deles. Verso 38. E Jesus estava na popa, fazendo o que, irmãos? Dormindo. Mas ele estava no barco, sim ou não? Estava todo o tempo, estava ou não estava? A tempestade começou, mas Jesus estava no barco quando ela começou, sim ou não? O problema é que eles foram resolver o quê? Sozinhos. O problema foi esse, mas Jesus sempre esteve no barco. Nunca esqueça disso. Verso 38, olha aí. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que o que, irmãos? Que pereçamos? Olha a interrogação, primeira pergunta. Veja que coisa interessante. Tenta vencer a tempestade sozinho com um balde, qualquer vasilha lá. Não conseguiram. Vão acordar Jesus que está dormindo. Jesus não está nem sabendo da tempestade. Porque quem está dormindo sabe de alguma coisa? Não sabe de nada. É como eu disse, Jesus veio 100% Deus e 100% homem. Tinha pregado o dia inteiro, estava cansado, dormindo. Tempestade começou, Jesus ainda estava dormindo. Tenta vencer a tempestade, não consegue. No final de tudo, o culpado ainda é Jesus. Porque a pergunta deles é com tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Como se Jesus estivesse sabendo que a tempestade tinha chegado na vida deles. Nós temos um pouco disso.
Tenta vencer a tempestade sozinho. É um filho que está rebelde, é uma filha que está rebelde, é uma enfermidade, é um problema que surgiu dentro da casa. E aí a gente tenta primeiro resolver e procura ajuda de fulano, de Beltrano, de um, de dois, de três. Aí quando não consegue, começa a chorar. E aí vai procurar, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque você começou a enfrentar a tempestade e não foi procurar Ele em primeiro lugar. E ainda foi perguntar a Ele por que estava passando. Jesus estava dormindo, não sabia de nada. Não, Senhor, aí Jesus acorda. O Senhor não se importa que a gente venha morrer, não é? Traduzindo, foi essa a pergunta deles. Não se importa, não? O problema é que os discípulos sofriam uma tempestade maior do que a que eles enfrentavam. Era a tempestade da obediência. Eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Porque quem disse, vamos entrar no barco e passar para o outro lado, foi Jesus. Então pensaram na mente deles, eu estou fazendo a vontade de Jesus. Foi Ele que mandou a gente entrar no barco. Foi Ele que disse que a gente remasse para passar para o outro lado do barco. Então por que eu estou enfrentando essa tempestade se eu estou fazendo a vontade de Deus? E a gente tem um pouco disso. Parece que porque estamos sendo obedientes, a gente acha que a tempestade não vai nos alcançar. E eu quero dizer algo para você bem importante. Jesus não te prometeu que você não vai enfrentar a tempestade. Jesus te prometeu a eternidade. Nunca esqueça disso. Ele disse, no mundo você vai ter tribulação, no mundo você vai ter dificuldade, no mundo você vai enfrentar a tempestade, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu te prometo que mesmo em meio a tempestade, dificuldade, tribulação, você vai ser eterno, porque eu prometi, disse Jesus. Só precisa ser fiel, independente de tempestade. Fazem tudo errado e ainda acordam Jesus com um tom de censura. Não te importas que pereçamos? Porque a tempestade da obediência, na visão deles, não poderia enfrentar a tempestade. Mas enfrenta a tempestade infiel, e enfrenta a tempestade também fiel. Porque o sol brilha para todos, tanto para o infiel como para o fiel. A diferença é que temos Deus, e quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus, em fração assim de um estralar de dedo, ele levanta a mão e acalma a tempestade. Alguém pode dizer até você assim, olha, não tem mais jeito, eu já perdi o controle. Escuta o que eu vou te dizer aqui, o Deus que você serve, Ele nunca perde o controle. Você pode perder o controle, mas Deus, Ele nunca perde o controle. Nunca. Ele sempre está no controle de tudo. Mas as tempestades, elas são pedagógicas, elas servem para nos ensinar alguma coisa. No caso de Jonas, lembra de Jonas? A tempestade veio sobre Jonas, para trazer Jonas para perto do Senhor. E é assim que Deus faz. Às vezes, teve pessoas aqui que pregaram, cantaram, foram líderes da igreja, hoje estão afastados. E Deus manda tempestade, mas não é para matá-los, não, é para trazê-los de volta. Para que eles entendam que sem Deus eles não são nada. E a tempestade às vezes vem sobre o fiel, para que antes da tempestade o fiel fique mais fiel ainda. Se lembra de Josafá? Um rei fiel. A tempestade veio, 3 reinos cruéis. Mas quando ele viu o tamanho da tempestade, ele foi pedir socorro ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus disse assim a ele, olha, você tome a posição e fique parado, porque é eu que guerrio no lugar do fiel. É Deus que guerria no lugar de fiel. Por isso que você não precisa ter medo de nada. Eu lembro que há 17 anos atrás eu cheguei em casa bêbado, completamente embriagado. Tinha saído na sexta-feira à noite de casa. Minha esposa já era cristã. Saí na sexta-noite, domingo de manhã cheguei bêbado e brabo. Era assim que eu chegava toda vez que eu bebia. Minha esposa dizia, um dia você vai se tornar um grande cristão. Continue orando, quando eu fizer 100 anos eu vou aceitar Jesus. Eu dizia para ela sorrindo, debochando. Gostei quando ela disse que ia ser crente, porque eu ficava pensando, né? Rapaz, quando eu tiver bêbado, que eu chegar depois de 2 dias que ela vir falar alguma coisa, eu vou dizer, que é isso, irmã? Não pode tratar mal não, que a senhora é crente. Crente tem que ser santo. Veja que mente miserável. Isso me firmava. Estou no mundo e ela na igreja orando por mim. Coisa boa. Fiquei pensando dessa forma. Mas um dia eu cheguei bêbado em casa. Quando eu olhei para ela, tudo aquilo que ela passava por causa do meu erro, porque eu era um marido miserável,
Eu disse para ela mesmo assim: olha, por que tu não volta para a casa da tua mãe? Por que tu não pega teu filho, meu filho de 21, naquela época tinha 5 anos, pega teu filho e vai para a casa da tua mãe, vai ser feliz. Eu nunca vou ser o marido que tu queres que eu seja. Eu sou viciado pelo pecado, pelo mundo. Não tem jeito, tu quer que eu seja crente, eu não sei ser crente. Eu sei tomar cachaça e dançar pagode, dançar brega e tirar onda, essa é a minha vida. Tu é que é crente, eu não vou conseguir ser nunca. Ela olhou para mim, apontou o dedo e disse: um dia eu vou estar sentada no banco da igreja e tu vai estar lá na frente pregando. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Que fé, não é, irmão? Eu me via como um bêbado, ela me via como um pregador. É a forma que a gente enxerga as coisas que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu achava que nunca poderia, nunca na minha, meu Deus, nem passava pela minha mente, nunca pegar uma Bíblia para falar de Jesus para alguém. Isso era algo impossível na minha mente. Mas na mente dela, ela já via isso acontecendo. Talvez seu filho esteja afastado do Evangelho. E na mente dele, talvez ele pense que não vai conseguir voltar. Mas é a sua mente, é o que você pensa que vai fazer a diferença. Você se ajoelha e diz: Deus, eu sei que já está agendado no céu o dia e a hora que eu vou me ajoelhar. E o meu filho vai se ajoelhar do meu lado. E o meu marido vai se ajoelhar do meu lado. Ou a esposa, ou o filho, ou o irmão vai se ajoelhar do meu lado. Porque tu és fiel. É a tua mente que vai salvar a tua família. É a forma que você crê, é a forma que você enxerga o poder do Deus que você serve. É isso que faz a diferença. Chegava bebo e ela via um pregador. Como? Impossível. Mas ela serve, e você que está aqui também serve ao Deus do impossível. Nunca esqueça, você pode até perder o controle, mas o Deus que você serve, Ele nunca perde o controle. Nunca. Você é fiel a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a tempestade vai vir cedo ou tarde. Mas louvado seja Deus que quando ela vier, Jesus esteja no barco da tua vida. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer ele levantar a mão e mandar se acalmar na hora. E quando o Deus que você serve manda, a tempestade obedece. A segunda pergunta agora é de Jesus para os discípulos. Veja aí, verso 39 e 40. É a segunda pergunta, é de Jesus agora para os discípulos. E essa pergunta é de Jesus para nós. Que diz assim, veja aí, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande o quê? Bonança. Verso 40, agora é a pergunta de Jesus para os discípulos. E diz assim, ó: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes o quê? Fé. Eles estavam enfrentando a tempestade maior porque estavam fazendo a vontade de Deus. Não foi Jesus que disse: passemos para outra margem? Então eu estou fazendo a vontade de Deus. Como é que eu estou enfrentando a tempestade? Jesus desperta a calma, olha nos olhos deles e diz assim: por que vocês são tímidos e não têm fé? Jesus respondeu a pergunta deles: quem mandou vocês remarem até a margem? Foi quem? Não foi eu. Quando eu mando, até os barcos de madeira obedecem. Quem criou o vento, a água, o mar, a terra? Quem criou tudo isso foi quem? Foi Deus. E ele estava onde? Dentro do barco. Quando Jesus disse: passemos para outra margem, ele estava dizendo: não tem vento, não tem tempestade, não tem terra, não tem ar, não tem nada. Porque jamais o que foi criado vai jogar por terra a palavra do seu Criador. Jamais. Nunca. Se Jesus disse que aquele barco vai chegar até outra margem, eles só precisavam ter fé. Eles só precisavam acreditar. É por isso que ele acorda e pergunta para eles assim, ó: por que vocês são tímidos? Cadê a fé de vocês? Eu acabei de multiplicar 5 pães e 2 peixes. Eu acabei de transformar água em vinho. Vocês viram tudo isso e mesmo assim não tem fé? Esse barco vai chegar até outra margem, porque quem mandou foi aquele que criou todas as coisas. Deus diz para mim e para você nessa manhã: creia em mim e vai ser salvo você e sua casa. Você só precisa ter fé. Você só precisa acreditar, porque quem prometeu não falha.
Quem prometeu é fiel e verdadeiro. Mas nesse texto bíblico, Deus quer mostrar como a gente é. A gente quer vencer tempestade sozinho. A gente quer lutar sozinho. Esquece que temos um Deus que está no barco da nossa vida conosco. E quando a gente clama, Ele faz aquilo que a gente pede. Meu pai pedia: Deus, em nome de Jesus, eu quero dormir e não acordar mais. Eu quero sair da minha cama para o cemitério. Deus, por favor, faz isso que esse teu servo simples e humilde está pedindo. E assim Ele fez. E por que você acha que está orando pelo seu filho e ele também não vai trazê-lo para perto de você? Por que você acha que está orando pelo seu marido, ou pela esposa, ou pelo irmão, pelo pai, ou por algum parente que você ama tanto e Deus não vai trazer ele para perto de você? Já está agendado no céu o dia e a hora. Junte só dinheiro para fazer o culto de agradecimento, irmão. Faça manguzá e me chame para pregar no dia. Eu gosto de manguzá. Nós só temos que ter fé. Tire a timidez de você. O que o médico disser, não tenha medo, porque a última palavra que vale é a do Deus que você serve. Ele tem poder de acrescentar 15 anos a mais, caso Ele queira. Mas tem o poder também de te guardar, porque morte de fiel é início de eternidade. É por isso que Salmo 116, verso 15 diz: feliz aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque morte de fiel é início de eternidade para Ele. Por isso que a gente não tem que ter medo de nada. Ensinei meus filhos a não ter medo de nada. Eu disse a eles: só tenha medo de uma coisa, de se afastar do caminho do Senhor. Disse mais: olha, não sei hoje não sei quando, mas um dia papai vai morrer. Mas eu quero ensinar para vocês que quando eu morrer, em sequências, os sinais vão acontecer, Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão transformados. Ou seja, Ellen White diz que o cemitério, que hoje é sinônimo de tristeza, na volta de Jesus será o lugar mais feliz do mundo, por causa do reencontro entre mortos ressuscitados e vivos transformados. O lugar mais feliz do mundo. E eu disse para ela: olha, papai vai ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu quero encontrar todos vocês lá. Porque se eu ressuscitar e não encontrar vocês lá, eu vou pedir autorização a Deus para pular da Canaã, onde vocês estão, e dar uma pisa em cada um. Eles começam a rir. Mas é só para eles entenderem, porque eu fico assustado. Muitos filhos de fiéis, quando eles morrem, se afastam de Deus, abandonam a fé. Aí é que a gente tem que se agarrar, porque quem vai proporcionar o reencontro é quem? É Deus. O problema é que às vezes a gente não conta aos nossos filhos o que vai acontecer ou como vai acontecer. E aí quando a gente morre, eles pensam que não vão nos encontrar mais. Porque filho de adventista, quando faz 8 anos, 9 anos, já pode se batizar. É assim ou não é? Mas teve estudo bíblico? Não. Ah, mas é filho de adventista, não precisa ter estudo bíblico. Significa que eles não conhecem ainda, então, o que vai acontecer. E quem tem que dar o estudo bíblico a eles? É os pais. Ensinar tudo direitinho. É por isso que Provérbios 122 diz, Provérbio 22, 6, se eu não me engano, diz: ensina a criança no caminho que deve. Mas esse conselho é para quem ensinar a criança? É os pais. Eu tenho que ensinar para minha filha, quando ela está dando uma chapinha no cabelo e penteando, eu digo: filha, tu estás muito linda, tu não pode ser queimada de jeito nenhum. Que desperdício, uma jovem linda, bonita. Já pensou? Tu já viu como é que morre uma pessoa queimada? Não, vamos ver junto lá no vídeo, lá no YouTube, a gente bota para ver junto. Só para tu ver como é sofrimento, como é terrível, é destruidor, a pele começa a riar, o cabelo murchar. É coisa horrível, você não merece isso. É o céu que a gente merece. Eu digo agora: veja o semblante dos salvos. Aí eu boto um vídeo ressuscitando aquela coisa linda, jovem, bonito. O pequenininho vai ficar grande, o feio vai ficar bonito, vai ficar tudo perfeito. Eu me olho no espelho e digo: olha, cara, tu é bonito demais, tu não pode ser queimado de jeito nenhum. Não pode, a gente não pode, irmão. O lago de fogo, o enxofre, foi preparado para quem? E ponto final. Deus já determinou para quem é que foi feito. Foi para ser humano? Não, foi para o diabo e seus anjos, não é para a gente. Só que quem não quer o filho, infelizmente não quer a vida. E aí vai receber a morte. É por isso que a gente precisa entender. E é por isso que Deus diz: por que vocês são tímidos e não têm fé? Eu estava em casa, uma sexta-feira à noite, quando uma irmã ligou para mim, às 10h30 da noite, e
Disse assim: irmão André, me ajuda, irmão. Disse: irmã, o que é que está acontecendo? Ela estava chorando do outro lado. Eu digo: morreu alguém. Ela disse: eu acabei de receber uma ligação do pastor. Amanhã é sábado do Ministério da Mulher. A igreja está toda enfeitada, toda ornamentada, bonita, linda, coisa mais linda do mundo, irmão. Chamei um coral, o coral vai estar lá presente, tudo bonito. O pastor acabou de ligar agora dizendo que não vai poder estar aqui para pregar. E agora o que é que eu vou fazer, meu irmão? Ela começou a chorar. Eu digo: calma, irmã, o que é que está acontecendo? Ela disse: eu não sei o que é que eu faço. Eu estava aqui dentro da minha casa andando, falando com Deus. Ele colocou o Senhor na minha mente. O Senhor pode pregar aqui na igreja amanhã. Eu disse: irmã, nem morrer eu posso. Amanhã eu estou aí em nome de Jesus. O Senhor vem mesmo. Eu digo: vou. Sabe por que eu vou? Porque quando eu estava no mundo, o celular vibrava no bolso de 2 horas da manhã. Eu saía bem devagarzinho de perto da esposa, cobria ela assim, ó. E aí saía, abria a grade bem devagarzinho, pegava a minha moto, empurrava até a esquina para ela não escutar o barulho do motor. Ia para o mundão e só voltava 2 dias depois. Eu era fiel ao mundo. Quando eu desci as águas do batismo, eu disse: Deus, do jeito que eu era fiel ao mundo, eu vou ser fiel ao Senhor do mesmo jeito. Para o que o Senhor me chamar para fazer, eu vou fazer. Ela falou, disse: nem morrer eu posso, amanhã eu estou aí em nome de Jesus. Ela se alegrou. Sábado, 6 horas da manhã, celular toca. Era minha esposa do outro lado da linha. Estava internada, já fazia 10 dias no IMIP. Gestante, a bolsa d'água tinha estourado. O laudo da médica: se tiver hemorragia, obstruir o feto, ou seja, matar o feto para salvar a vida da mãe. Aquele sábado ela teve a hemorragia. A médica disse: vamos levar para a sala de cirurgia agora, fazer a cesárea às pressas. Ela ligou para mim: hora. Agora não tem mais jeito. Estou indo para a sala de cirurgia, fazer a cesárea. A médica disse que a nossa filha vai nascer e 5 minutos depois vai morrer porque o pulmão está verde e ela só tem 720 gramas. Desse tamanho. Tem como? Vai nascer, 5 minutos depois vai morrer. Você vai para a cirurgia. Eu vou fazer o que diz Mateus 6,6. Entrei no quarto, fechei a porta, me ajoelhei e disse: Deus, agora é eu e o Senhor aqui. Ontem à noite eu estava aqui na minha casa, 10h30 da noite, o celular tocou, a irmã desesperada. O pastor não ia poder pregar na igreja dela. Eu disse a ela que eu pregaria e que nem morrer eu podia. Mas agora às 6h30 da manhã minha esposa liga, está indo para uma cirurgia às pressas, porque a nossa filha vai nascer e 5 minutos depois vai morrer, Deus, porque o pulmão está verde. Mas o Senhor o que diz? O que eu faço? Minha vontade é me levantar dessa oração, trocar de roupa e ir para o hospital do IMIP, porque minha esposa está passando por uma dificuldade e eu quero estar lá perto dela, para ajudá-la. Mas eu disse à irmã que eu ia para a igreja também. E agora o que eu faço? Fala comigo. Baixei a cabeça e comecei a chorar. Ele sussurrou no meu ouvido naquele dia e disse assim: filho, vai para a igreja que eu vou para o hospital. Aquele dia eu me levantei daquela oração tendo a certeza de que o milagre já tinha acontecido. Ele não ia acontecer, não, já tinha acontecido. Aquela voz foi muito forte no meu ouvido: vai para a igreja que eu vou para o hospital. Troquei de roupa, fui para a igreja, preguei. Naquele dia, de uma forma tão tranquila. A tempestade tinha sido acabada, finalizada, quando aquela voz falou no meu ouvido. Meio-dia terminei, corri para o hospital, cheguei lá, fui direto para a sala onde ficam os prematuros. Entrei lá e disse: olha, meu nome é André, onde é que está meu milagre? E a enfermeira-chefe veio para perto de mim e disse: quem é o senhor? Eu digo: eu sou o pai do milagre que nasceu hoje de manhã aqui nesse hospital. E ela começou a chorar. Ela olhou para mim e disse: o seu milagre está ali, pai. Fui até aquela incubadora e disse: doutora, quantos minutos ela passou respirando? Porque a médica disse que ela ia passar 5 minutos e ia morrer porque o pulmão estava verde, 720 gramas. A enfermeira-chefe chorou mais ainda, parou e disse: olha, ela passou 30 minutos respirando sozinha. E agora está ali na incubadora respirando ainda. Eu não tenho dúvida de que hoje nesse hospital aconteceu um milagre. Cheguei perto daquela incubadora, olhei, era muito pequenininha, tamanho de uma bonequinha, desse tamanho. Os dedos, eu tive medo até de tocar nos dedos, porque parecia um palito de dente, bem fininho, pequenininho. Eu digo: meu Deus, mas estava ali com vida, respirando, cheia de aparelho, cheia de coisa. Eu botei a mão sobre aquela incubadora e disse assim: Deus, obrigado. Eu quero fazer uma profecia agora.
porque eu conheço o Senhor. Eu sei que um dia eu vou pregar na tua igreja. E essa menina de 720 gramas, que o médico disse que ia nascer e 5 minutos depois vai morrer, vai ser convidada a vir à frente para louvar o teu nome, porque tu és fiel. E ela vai vir para cá agora. Vem para cá, filho. Nunca esqueça que o Deus que a gente serve, Ele é fiel. É a forma que você crê que faz a diferença. É por isso que Jesus perguntou: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? A terceira pergunta é dos discípulos para eles mesmos. E eles perguntam assim: ó, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus que a gente serve. Eu amo Mateus 4:35, sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, Ele mostra que Ele tem poder sobre a natureza. Se a gente decorrer o capítulo 5, Ele mostra todo o seu poder. Aquele barco tinha que chegar do outro lado da margem, sabe por quê? Porque do outro lado tinha um endemoniado de gadareno, dormindo em cima de um sepulcro. É por isso que Jesus disse: passemos para outra margem. Estava lá um homem sem esperança, sem sentido nenhum para a vida. A família já tinha abandonado, achando que não tinha mais jeito. Mas Jesus foi lá, porque o Deus que a gente serve, Ele dá jeito no que não tem mais jeito. O endemoniado veio, se ajoelhou na frente de Jesus e disse assim: o diabo que estava, ele disse assim: manda para os porcos. Jesus disse: aí foi. Outra coisa eu aprendo com isso: quando Deus manda, até o diabo obedece. Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios. Na sequência do capítulo 5 se encontra com Jairo. Diz que a sua filha está doente, só que no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue entra em cena. Acredita que se tocar na roupa dele ela será curada. E quando ela toca é curada. Aprendo mais outra coisa: primeiro, o Deus que eu e você serve tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre qualquer enfermidade. Até quando o médico diz que não tem mais jeito, como disse para aquela mulher 12 anos do fluxo de sangue. Então, na sequência, vai à casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo, traz ela à vida. Agora eu aprendo algo mais importante ainda. E é por isso que eu digo aos meus filhos e quero dizer para vocês: não tenham medo de nada. Porque o Deus que vocês servem, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre qualquer enfermidade, Ele tem poder sobre a morte. Ou seja, Ele tem todo o poder. Todo o poder. Não importa o que o médico diga, o resultado final quem dá é o Senhor. Eu disse: Deus, um dia eu vou pregar na tua igreja, e essa menina de 720 gramas, ela vai vir à frente para louvar o teu nome, porque tu és fiel. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado, amém? Além do rio azul, onde as ruas são de ouro, de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos
Eu tinha 15 anos de idade quando fui levado para dentro de uma mata para ser morto. Eu lembro como se fosse agora. Parece que eu estou sendo empurrado agora para dentro daquele lugar deserto onde não tinha ninguém. Só eu e aquele bandido que queria tirar a minha vida. Escalou a arma na minha cabeça e disse: você vai morrer agora. Com 15 anos de idade só fazia chorar. Lembro que baixei a cabeça e disse assim: Deus, eu nem era cristão ainda, mas eu disse: Deus, eu não queria morrer hoje. E baixei a cabeça e só esperei levar aquele tiro. Quando surgiu uma voz muito forte de dentro de um mato onde a gente estava, e aquela voz fez assim: o que é isso aí? O cara que estava com a arma engatilhada olhou para o lado de onde saiu o grito. Ele soltou a arma e saiu correndo. Ele correu para um lado e eu corri para o outro. Eu não era doido de ficar lá. Olhei para o lado de onde tinha saído o grito, não vi ninguém lá, ninguém. Mas depois que eu me converti, eu entendi. Depois que eu me converti, Deus falou comigo e disse assim: naquele dia que você orou por mim, para mim, disse assim: Deus, eu não queria morrer hoje. O inimigo engatilhou a arma na sua cabeça e todos esperaram aquele gatilho ser puxado. Mas eu apareci naquele lugar, naquele dia, e disse assim para o diabo: você não vai tirar a vida dele, porque ele está agendado para pregar na igreja de Areias em 2021. E é por isso que hoje eu estou aqui, para dizer para você que o inimigo quer destruir você, mas o Deus que você serve tem poder de dar a vitória a você em nome de Jesus. Não importa a sua idade, Deus pode usar você para salvar toda a sua família. Você não pode permitir que o diabo tire um sequer de você. Mesmo que você seja uma criança, um adolescente ou um jovem, não importa a tua idade, Deus tem poder de usar você como instrumento para levar as pessoas que você diz que ama para o céu. Porque quando Jesus rasgar esse céu com milhares de anjos, eu já até vejo você de mãos dadas com toda a sua família, subindo para o céu, cantando o hino da vitória, porque o Deus que você serve, Ele tem todo o poder. Vamos orar, feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, antes de falar qualquer coisa, nós queremos te dizer que te amamos com toda a força do nosso coração. Obrigado te pedimos, Senhor, porque não foi uma nem duas vezes, às vezes que o inimigo se levantou para tentar tirar a nossa vida, mas o Senhor apareceu, o Senhor saiu do seu trono e tem nos dado livramento que nós não conseguimos nem enxergar, Deus, mas lá no céu o Senhor vai nos mostrar, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que tem um plano lindo na nossa vida, Pai. O diabo quer destruir nossa família porque ele não tem família, mas nós temos. E a nossa família, Deus, nós queremos levar para a eternidade conosco. Então nesse momento, Deus, nós não queremos te pedir um carro do ano, uma casa, uma piscina, uma mansão, uma granja, um sítio. Nós não queremos te pedir nada disso, porque tudo isso é passageiro. A única coisa que nós queremos te pedir, em nome de Jesus, é ter a honra de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então ajuda, Deus, por favor, derrama o Teu Espírito sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão. Deus, eu não estou dizendo idade, eu estou dizendo cada um dos que aqui estão. Usa com o poder do Teu Espírito Santo para que eles conduzam a família deles para o céu. Obrigado por tudo. Transforma os nossos defeitos em qualidades para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares agora, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. E que nessa manhã do Teu santo dia a nossa fé tenha explodido, a nossa fé tenha brotado de uma forma poderosa em nosso coração, ao saber que esse mundo já está dando os últimos suspiros, mas nós vamos usar a nossa vida para esvaziar o inferno e povoar o céu. Obrigado por tudo. Cuida de cada filho Teu que aqui está. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crer diz amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.